Bom, nessa aula eu vou falar para vocês sobre um assunto que é chamado de apoios. Veja bem, toda estrutura ela tem uma função. Nas estruturas civis, 99% das estruturas que a gente trabalha, a função da estrutura é receber os carregamentos atuantes, tá? Seja de vento, carregamento aqui na laje, recebe, resiste e transmite esses esforços até aqui o solo, tá? E nesse caso, a gente chama esses elementozinhos aqui de apoios, tá? Que é, como o próprio nome já sugere, onde a estrutura ela vai estar apoiada. E eu tenho vários tipos de apoio que são classificados de acordo com a forma que eles reagem. De acordo. Primeiramente, eu vou utilizar aqui estruturas de aço para que a gente trate sobre esse assunto, ok? Então, veja, porque as estruturas de aço, elas são mais fáceis da gente conseguir visualizar como é que as estruturas reagem. Então, veja, eu vou pegar o exemplo aqui de uma viga, tá? Uma viga metálica. Isso aqui é a viga de aço. E vou colocar essa minha viga aqui em cima de dois pilares. Esse pilar, tá? E esse aqui, ó. Deixa eu encostar ela daqui para não ficar. Ok? Essa viga daqui, ela só está apoiada em cima desse pilar aqui. Eu peguei a viga, coloquei em cima do pilar e deixei ela lá. Não fiz solda, não fiz nada, tá, né? Não coloquei nenhum tipo de ligação. Não tratei essas ligações que eu tinha aqui. Então, só lembrando que o pilar é o apoio da viga. Veja, como conversado em sala de aula, vocês lembram lá da física que para toda ação eu tenho uma reação. Na mesma direção, mesma intensidade, e em sentido contrário. O exemplo clássico disso aqui, sempre que um professor de física ele fala sobre esse assunto, ele dá o exemplozinho da parede e aqui uma pessoa empurrando a parede, tá? Eu vou desenhar aqui uma pessoa empurrando a parede, tá? E o que é que acontece? Por exemplo,
Se essa pessoa aqui empurrar a parede com a força de 1 quilo, a parede vai sentir que você está empurrando ela, né? Que a pessoa está empurrando ela com 1 quilo, e a pessoa sente uma força de 1 quilo aqui, tá? Se isso aqui aumenta para 10 quilos, a parede vai empurrar a gente com 10 quilos assim sucessivamente. O exemplo que a gente sempre vê em sala de aula com os alunos é esse aqui, ó. Eu tenho uma régua, tá? Um pedaço de madeira, qualquer coisa, né? E aqui eu tenho, né? Aqui uma pessoa, eu vou desenhar isso aqui. Bom, imagino que isso aqui seja o braço da pessoa, a pessoa segurando, tá? Essa régua. Quando a gente coloca a carga nessa régua, ela vai pesar aqui na mão da pessoa, né? Então, se eu coloco uma força aqui de 10 quilos, tá certo? Coloco uma força aqui de 10 quilos. Deixa eu só tirar isso. Quem está segurando a régua vai sentir uma força de 5 quilos em cada mão. E esqueci isso aqui. E quem está segurando a régua vai ter que fazer uma força de 5 quilos para cima para que essa régua continue aqui, tá? Em equilíbrio. Ok? Para que ela continue aqui em equilíbrio. Eu vou chamar um ajudante aqui, um voluntário, para ajudar vocês a entender isso aqui, né, como a gente faz em sala de aula. Só um momento. Bom, gente, então demorei um pouquinho aqui para conseguir arrumar um. Não foi não voltar, não foi a regra, certo?
Sai por. Bom, então é o seguinte, eu vou pedir para ele segurar essa régua, tá certo? Com as duas mãos. Essa régua daqui, ela está fazendo a função da viga e a mão dele está fazendo a função dos pilares. Então, o que é que acontece? Ó? Quando eu coloco uma carga aqui, né? Eu estou colocando aqui um peso, o que é que ele está sentindo? O que é que você está sentindo aí? A reação do peso. Ele está sentindo, por exemplo, se eu tiver colocando aqui uma força de 2 quilos, o que é que você está sentindo? Em cada mão? Em cada mão eu estou sentindo 1 quilo. Pronto, ele está sentindo 1 quilo. Só que você precisa fazer uma força para cima também. Precisa. Então, ele está sentindo a força de 1 quilo aqui em cada mão dele. Ele sente 1 quilo aqui e 1 quilo aqui. Só que ele precisa também fazer uma força de 1 quilo para cima em cada um desses lados aqui. Então, ele sente 1 quilo em cada mão, mas a régua também sente 1 quilo aqui que ele está fazendo para cima, para que ela fique em equilíbrio. Ó, se ele não tiver resistência, o que, é que vai acontecer? Ó, se ele não fizer essa força para cima, a estrutura não tem estabilidade. Tá entendendo? Então, ele tem que fazer a força contrária. Essa força que ele está fazendo é na mesma direção, ou seja, na direção vertical, só que ela tem um sentido oposto. Enquanto eu estou fazendo a força para baixo, ele está fazendo uma força para cima aqui, nessa régua. Tá certo? Então, depois Igor vai voltar aqui quando a gente for falar sobre os tipos de apoio, mas por enquanto a gente agradece a ele. Valeu, pessoal. Bom, então voltando aqui a apresentar. Deixa aqui eu... Vamos lá. Então, voltando aqui para a nossa aula. Esse daqui é o princípio da reação e da ação. Então, ou seja, quando eu colocar uma carga aqui nessa viga, o que é que vai acontecer? Aqui vai ter uma ação nesse pilar, tá? E esse pilar, ele reage, ou seja, minha viga sente uma carga que a gente chama de reação, tá? Agora, veja bem, eu disse a vocês que eu só coloquei essa viga aqui em cima desse pilar. Vocês estão lembrados, né? Então, o que é que acontece? Ó? Se eu empurrar essa minha viga daqui com uma carga nessa direção, o que é que acontece? Eu não vou ter uma reação aqui, ó. Essa reação não vai existir. Né? O certo seria acontecer isso aqui para minha viga permanecer em equilíbrio. Mas o meu apoio, ele não vai reagir porque aqui em cima ele está simplesmente apoiado. Então, quando eu colocar essa carga aqui, eu estou desenhando aqui para vocês, a minha viga, ela vai se movimentar para cá. Ó. Minha viga vai se movimentar para cá.
e vai cair, vai perder a estabilidade dela. Certo? Ela vai perder a estabilidade dela. Por quê? Porque eu não tenho reação contra isso aqui. É a mesma coisa, tá? Eu pegar a régua, colocar aqui em cima e colocar uma carga sobre ela. Minha viga vai cair porque não tem estabilidade. Então, esses apoios aqui, ó, tanto esse lado como esse, ele só tem uma reação, que é essa reaçãozinha vertical para cima. Certo? Então, todos esses apoios, minha viga é apoiada em 2 pontos, tá? Na esquerda e na direita, eles só vão ter uma reação. Agora, eu vou fazer um segundo exemplo aqui, onde eu vou pegar minha viga, vou colocar ela em cima de 2 pilares. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou soldar a viga. Vou vir aqui, ó. E aqui eu vou fazer uma solda. Ok? Então aqui é uma solda. E aqui é outra solda. Certo? Então vejam bem. O que é que acontece aqui agora com minha viga? Se eu aplico essa minha açãozinha, ela vai ser transmitida para esse pilar e para esse pilar, né? Esse pilar vai sentir essa carga e vai gerar uma reação na minha viga. Ele está reagindo. E agora, se eu colocar uma ação nessa direção horizontal, minha viga não está mais solta. Eu tenho uma solda aqui, eu mudei o tipo de ligação. Eu, como projetista, fui lá e disse, eu vou mudar, não quero mais que quando eu coloco uma carga na horizontal na minha viga, ela caia. Eu quero agora que minha viga, quando eu colocar uma carga na horizontal, ela permaneça estável. Então, vou lá e aplico uma solda nela. Isso é uma escolha do projetista, isso é uma escolha da pessoa que está determinando como é que a sua estrutura vai funcionar. Porque quem determina como a estrutura vai funcionar é o projetista. Então, agora, quando essa cargazinha aqui horizontal estiver sendo aplicada, meus apoios, eles vão reagir, tá? Eles vão reagir contrário a essa carga daqui. Imagine que eu estou empurrando aqui com 20 quilos, tá? E aqui eu estou botando uma carga de 40 quilos. Aqui vai vir 20 para cá e 20 para cá, tá? Referente a esse 40. E aqui, ó, esses 20 quilos aqui, eles vão ser divididos aqui numa ação de 20 quilos, ou de 10 quilos, tá? E nesse pilar aqui de 10 quilos. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter minhas reações. Esse pilar aqui, esse apoio, reage com 20 quilos para cima e 10 quilos para o lado. E esse pilar aqui, o outro, tá? Ele reage com 20 quilos para cima e 10 quilos para o lado. Então, diferente do primeiro, aqui, ó, cada apoio, ele vai ter duas reações. Ele vai ter duas reações, tá? Então, eu tenho aqui o que a gente chama de apoio do segundo gênero. Ok? Agora, a gente vai ver a reação à rotação desses dois apoios. Ok? Veja,
Esse primeiro daqui e esse segundo, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou dar só um exemplo para não confundir. Veja bem, quando eu coloco essa viga simplesmente apoiada em cima desse pilar, o que é que vai acontecer? Se eu colocar essa carga, eu vou verificar esse comportamento aqui da viga. Ok? Então, veja. Essa viga daqui, quando eu analiso esse apoio dela, ele não tem reação, ou seja, restrição à rotação. Ok? Esse apoio ele deixa a viga rotacionar. Por quê? Minha viga está só em cima aqui, ó. Se eu aplicar essa carga, eu vou ter essa reação aqui, tá? Vou ter essa reação, essas duas reações. E eu não tenho nada contrário a essa rotação aqui que está acontecendo, né? Não aparece nada contrário. E às vezes eu não quero essa situação. Às vezes eu quero projetar uma estrutura que ela não tenha essa rotação aí, ok? Então, o que é que eu faço? Eu mudo o meu tipo de ligação. Uma estrutura metálica, vou dizer a vocês, é mais fácil. Eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Eu coloco aqui 4 parafusos. Quando eu colocar meu carregamento, o que é que vai acontecer? Essa minha ligação, esse meu apoio, ó, ele não vai deixar, ele vai reagir à rotação. Ou seja, quando isso daqui quiser rotacionar desse jeito aqui, feita a situação do apoio simplesmente apoiado, esses parafusos aqui eles não deixam, tá? Então, minha deformação dessa minha estrutura, vai ser desse jeito aqui, ó. Aqui eu não tenho rotação, esse ângulo ele permanece um ângulo de 90 graus entre a minha viga e o pilar. Esse ângulo daqui, ele permanece constante, tá? Por quê? Minha ação vai fazer com que isso daqui queira rotacionar, mas agora eu tenho uma reação contrária, certo? Do mesmo jeito que isso daqui não deixa, eu tenho a ação aqui, essa carga daqui, ela vai gerar uma ação vertical, né? Isso daqui também reage contra essa ação vertical. E se eu tiver uma ação horizontal aqui na minha viga, eu tenho uma ação aqui, e eu tenho reação nesse sentido aqui contrário.
Tá? Então, esse apoio, eu chamo ele de apoio do terceiro gênero, porque ele tem 3 reações. Eu vou fazer um esquemazinho para vocês e depois eu vou mostrar na prática, tá? Isso aqui, ó, um apoio do primeiro gênero seria uma viga em cima do pilar. Então aqui eu tenho uma ação, ela vai ser dividida aqui. E eu tenho minhas reações. Veja, minha viga, meu pilar, ele só reage nesse sentido. Ele só vai ter estabilidade, tá? Se eu colocar uma carga somente nesse sentido. Um apoio do segundo gênero é o seguinte, imagine que eu tenho agora essa estruturazinha. Peguei meu pilar, minha viga, coloquei eles um sobre o outro e botei aqui um parafuso, ó, um parafuso somente. Tá? O que é que acontece? Essa minha estrutura agora, ela pode sofrer carga nesse sentido e nesse sentido, que ela vai reagir nesse sentido e nesse sentido. Ó. Okay? Ela reage nos dois sentidos. Ela não deixa a minha viga ir embora se eu botar a carga na horizontal. E agora eu tenho um apoio do terceiro gênero. Imagina o seguinte, que eu pego minha viga, coloco agora ela sobre meu pilar. E agora eu coloco aqui 1, 2, 3, 4 parafusos. E aqui 1, 2, 3, 4 parafusos. Então, quando eu colocar uma carga aqui, essa carga ela vai fazer isso. Ela vai querer rotacionar aqui. Tá? Quando eu colocar essa carga daqui também, ela vai ser dividida aqui entre os dois pilares. Só que o que é que meu apoio vai fazer? Como eu tenho 4 parafusos agora, ele não deixa isso daqui cair, né? Não deixa isso daqui ir para o lado e não deixa isso daqui rotacionar. Tá? Então, cada apoiozinho desse tem 3 reações. Esse daqui tem 2 reações. E esse daqui tem uma reação. Ok? Vou chamar novamente aqui nosso convidado para ele fazer o experimento com a gente. Vocês podem fazer também para entender na prática isso aqui que eu estou falando. Tá? Bora aí. Bom, então vamos lá. Igor, faça o seguinte, pega essa régua, tá? Coloca ela somente em cima da sua mão, assim. Só em cima, assim. Exatamente, ó.
O que é que acontece? Se eu aplicar uma carga aqui, o que é que está acontecendo? Eu estou aplicando aqui 2 quilos, ele está sentindo uma carga de 1 quilo em cada mão, é isso? Pronto. Então ele tem que fazer uma carga de quanto para cima? 1 quilo em cada mão. Então, do jeito que ele está sentindo essa carga sendo transmitida para cada uma das mãos dele, ele precisa fazer também uma carga aqui para cima e ele precisa fazer também uma carga aqui para cima. Então, veja, se eu pego e empurro a minha viga aqui, o que vai acontecer? Ó, ela cai porque ela não reage nesse sentido. Porque o tipo de ligação é uma ligação simplesmente apoiada. Eu só estou pegando minha viga e colocando aqui em cima. Ele não faz força contrária, né, em relação a essa viga. Né? E se vocês forem ver, ela também consegue rotacionar aqui e aqui. Então, ela tem essa rotação. A única força que ele consegue fazer, ele não consegue combater a rotação, ele não consegue combater uma carga na horizontal, ele só consegue combater uma carga na vertical, certo? Igor, pega assim agora a viga. Assim, certo? Vamos pegar ela assim para... Assim. Assim. Agora, o que é que acontece? A gente tem um apoio do segundo gênero. Então, quando eu coloco a carga aqui, o que é que acontece? Eu estou colocando aqui 2 quilos, ele está sentindo em cada mão a carga de quanto? 1 quilo. De 1 quilo. E essa viga está sentindo uma carga de 1 quilo aqui para cima, né? E aqui em cima. Então, ação e reação. Se eu coloco agora uma carga aqui na horizontal, ó, se eu coloco uma carga, segura agora, né? Se eu coloco uma carga agora aqui na horizontal, o que é que acontece? Digamos que eu estou colocando 4 quilos aqui. Ele está sentindo esses 4 quilos, né? Nesse caso, ele está sentindo só nesse braço aqui. Mas, né, ele agora consegue reagir contra essa carga. Eu vou puxar agora a viga para o lado. Ele agora está tendo que fazer uma força para o lado também, porque senão ela vai. Então, essa situação é como se eu pegasse o meu pilar, minha viga de aço, e colocasse um parafuso aqui nela. Se eu colocar um parafuso só, esse parafuso não deixa ela ir para baixo e não deixa ela ir para o lado, mas deixa ela o quê? Rotacionando. Vocês estão vendo que aqui ela está rotacionando, beleza? Aqui ela está rotacionando. Agora, Igor, pega assim, ó. Assim. Veja bem, agora o que é que acontece? Se eu coloco essa carga aqui para baixo, ele está sentindo a carga para baixo, ele tem que fazer uma força, né, para cima, para que ela não rotacione. Se eu faço uma carga para o lado, ele está sentindo essa carga para o lado, né, e ele precisa fazer uma força para que ela não vá para o lado. E se eu coloco agora isso aqui, ó, vocês estão vendo que ele não está mais deixando, ele não está mais deixando ela rotacionar, ó, está deixando ele. Mas o que é que você está sentindo? Você está sentindo seu braço o quê? Ele girar, tá vendo? Ele está sentindo o braço dele girar para esse sentido, aí ele tem que fazer um momento, né? Ele tem que fazer um momento contrário. Ele tem que girar o braço dele para o sentido contrário para que isso daqui, né, seja restringido. Então, ele está reagindo, tá? E essa reação depende da forma com que essa régua ela está se ligando na mão dele. Depende, né? Então, quem escolhe o jeito que a régua se liga na mão, no braço dele, é o projetista, tá bom? Então, vamos agradecer de novo a Igor, que foi o nosso voluntário. E é isso, tá certo? Então, essas são as 3 formas básicas, né, para uma iniciação de como um apoio ele funciona, tá certo? E, lógico, né, você tem estrutura 3D, você tem... Numa estrutura isso é muito mais complexo, mas essa já é uma boa introdução para que vocês possam entender o comportamento dos apoios, certo? A gente fica por aqui.